Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás de uma ferramenta matemática poderosa e, preparem-se, incrivelmente útil. É isso aí. A programação linear, Aham. ou simplesmente PL. E pode parecer que vamos cair de cabeça em fórmulas complexas. Mas acredite, a PL é muito mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. Exatamente. Nossas fontes de pesquisa hoje são anotações de aulas sobre métodos de otimização, com foco em PL. Mas calma, você não precisa ser nenhum gênio da matemática para acompanhar. A ideia é justamente desmistificar esse tema Aham. e mostrar como ele se aplica ao mundo real. Para começar, imagine que você está organizando uma grande festa Uau. com um orçamento limitado. Você quer ter o máximo de diversão, com melhor comida, música e decoração, mas sem estourar o limite do cartão, certo? Quem nunca, né? É aí que a PL entra em cena. Exatamente. A PL nos ajuda a encontrar a melhor solução, o ponto ideal, quando temos muitos objetivos e recursos limitados. No caso da festa, seria como definir a quantidade ideal de convidados, comida, bebida, tudo dentro do orçamento. Ou pensando em uma empresa, Isso. a PL pode ajudar a definir a produção ideal de diferentes produtos para maximizar o lucro, considerando os custos de produção, a demanda do mercado e a disponibilidade de matéria-prima. E para entendermos como a PL funciona na prática, precisamos primeiro entender o que define um problema de PL. Mandibala, quais são os ingredientes dessa receita matemática? Para um problema ser classificado como de programação linear, ele precisa ter três características principais. Aham, A primeira é a função objetivo linear. ok. Essa função representa o que queremos maximizar ou minimizar. No caso da festa, seria maximizar a diversão ou minimizar os custos. Já no exemplo da empresa, o objetivo seria maximizar o lucro. Certo, então temos um objetivo claro. Mas imagino que existam alguns obstáculos no caminho, né? Com certeza. E esses obstáculos são as restrições. E também precisam ser lineares. As restrições delimitam nosso espaço de ação, como o orçamento da festa, a capacidade de produção da fábrica, a disponibilidade de matéria-prima, entre outros. Então, temos a função objetivo, que define a meta, Isso. e as restrições que impõem os limites. Qual é o terceiro ingrediente? O terceiro elemento são as variáveis de decisão, que são os fatores que podemos controlar. Sim. E que, importante, não podem ser negativas. Não podemos ter um número negativo de convidados na festa ou produzir uma quantidade negativa de produtos, certo? Faz todo sentido. E nas anotações que estamos usando como base, tem um exemplo interessante que usa a constante matemática π, o famoso Qi, Sim. para ilustrar esses conceitos. É fascinante como um conceito matemático aparentemente abstrato pode ser usado para representar algo bem concreto. Nesse exemplo, a equação com π demonstra como definir um problema de otimização com limites e metas específicas, representados pelas variáveis e coeficientes. Interessante. E aí entra um conceito que me deixou curioso: a forma padrão de um problema de PL. Para que serve essa padronização? Imagine tentar resolver um quebra-cabeça com peças de diferentes formatos e tamanhos. Seria um caos. A forma padrão é como organizar as peças do nosso problema de PL em um formato universal, facilitando a resolução. Então é como criar uma linguagem comum para os problemas de PL, Exatamente. independentemente da sua complexidade inicial. E para chegar nessa forma padrão, precisamos seguir algumas regras. A primeira é que a função objetivo deve ser de maximização. Se tivermos um problema de minimização, podemos facilmente convertê-lo para maximização. E como lidamos com as restrições que são desigualdades? Aquelas com menor ou igual a, ou maior ou igual a. Aí entra as variáveis de folga e excesso. Uma variável de folga é adicionada a uma restrição de desigualdade para transformá-la em uma igualdade. É como se adicionássemos um espaço extra na mala para atingir o limite de peso. Já a variável de excesso é subtraída de uma restrição de desigualdade para alcançar a igualdade. Como se tirássemos alguns itens da mala para ficar dentro do limite. Interessante. É como se estivéssemos ajustando as peças do quebra-cabeça para que elas se encaixem perfeitamente. Mas e as variáveis que não são restritas a serem positivas? Às vezes no mundo real as coisas podem ir para o negativo, né? Ótimo ponto. Para variáveis irrestritas, nós as expressamos como a diferença entre duas variáveis não negativas. É um truque inteligente que nos permite manter aquela condição essencial de não negatividade. Nas anotações, tem um passo a passo de como converter um problema de PL da forma geral para a forma padrão. É bem didático. Esses passos podem parecer técnicos, mas são essenciais para tornar o problema solucionável por métodos como o simplex, que veremos mais a fundo em breve. Falando em simplex, ele entra em cena após a padronização do problema. Exatamente. Mas, antes de mergulharmos no simplex, que tal explorarmos um pouco mais a fundo essa transformação para a forma padrão? Perfeito. Vamos desvendar os mistérios da forma canônica, então. A forma canônica de um conjunto de equações lineares é como a versão final
pronta para análise. É crucial para resolver problemas de PL usando o método simplex, pois simplifica o processo de encontrar a solução ideal. E como chegamos nessa forma canônica? Através das operações pivotais. Imagine-as como uma série de movimentos estratégicos que nos ajudam a eliminar variáveis. Uma, até chegarmos à forma desejada. É como jogar sudokus, onde você preenche os números estrategicamente para eliminar as possibilidades. Excelente analogia. E assim como no Sudoku, as operações pivotais seguem regras específicas para garantir a solução correta. E essas operações pivotais são aplicadas em que? Exatamente. Em todo o problema de PL, incluindo a função objetivo e todas as restrições. Juntas, elas formam um sistema de equações lineares. E as operações elementares, que as anotações mencionam, como se conectam às operações pivotais? As operações elementares são os blocos de construção das operações pivotais. São transformações simples, como multiplicar uma equação por uma constante ou adicionar uma equação a outra. Usamos essas operações estrategicamente durante as operações pivotais para alcançar a forma canônica. Parece um processo bem sistemático. As anotações destacam que o número de operações pivotais necessárias é igual ao número de variáveis no problema de PL. Sim, porque estamos basicamente tentando isolar cada variável em sua própria equação, que é a característica da forma canônica. Entendi. Agora, com o problema de PL na forma canônica, podemos começar a procurar soluções, certo? Mas as anotações mencionam algo chamado solução básica viável. O que é isso? Uma solução básica viável é uma solução que satisfaz todas as restrições. E a condição de não negatividade para todas as variáveis. Certo. Em outras palavras, é uma solução possível dentro das limitações dadas. Então, não é qualquer solução. É uma solução que funciona no mundo real, por assim dizer. Exatamente. E pode haver muitas soluções básicas viáveis diferentes para um determinado problema de PL. O que nos leva a outro ponto crucial. O método simplex nos ajuda a encontrar a solução ideal entre todas as possíveis. Isso mesmo. Mas antes de mergulharmos no método simplex, acho importante dar um passo para trás e ver como todos esses conceitos se relacionam com a vida cotidiana do nosso ouvinte. Com certeza. Afinal, estamos falando de equações e variáveis. Mas o que isso significa para quem não é um matemático? Pense da seguinte forma. Toda vez que você toma uma decisão, está essencialmente tentando otimizar algo. Você pode estar tentando maximizar sua felicidade, minimizar seu estresse ou maximizar o valor que obtém do seu tempo e dinheiro. Então, mesmo sem perceber, somos todos mini resolvedores de PL à nossa maneira. Exatamente. E os conceitos que discutimos, como restrições e funções objetivo, são apenas uma forma mais formal de descrever esses processos de tomada de decisão do dia a dia. Por exemplo, ao criar o orçamento, você está definindo restrições aos seus gastos. E sua função objetivo pode ser maximizar suas economias ou minimizar suas dívidas. Perfeito. Ou ao planejar uma viagem, você está trabalhando dentro de restrições de tempo e orçamento. E sua função objetivo pode ser maximizar o número de lugares que visitam ou minimizar o tempo de viagem. Então, embora a matemática possa parecer complexa, as ideias subjacentes são muito relacionáveis. Sim. Todos nós estamos tentando encontrar as melhores soluções dentro de nossos próprios conjuntos de limitações e objetivos. Exatamente. E essa é a beleza da programação linear. Ela fornece uma estrutura para pensar e resolver esses tipos de problemas de otimização de forma sistemática e eficiente. Certo, já cobrimos bastante terreno. O que define o problema de PL? As diferentes formas que eles podem assumir e como os transformamos em um formato solucionável. Até tocamos em como esses conceitos se relacionam com a tomada de decisão no dia a dia, o que vem a seguir em nosso mergulho profundo na programação linear. No próximo episódio, vamos desvendar os segredos do método simplex, um algoritmo poderoso que nos permite navegar com eficiência pelo mundo da programação linear e descobrir soluções ideais para os nossos problemas. Até a próxima! Até a próxima! Bem-vindos de volta ao nosso mergulho profundo na programação linear. No episódio anterior, preparamos o terreno falando sobre o que são problemas de PL, as diferentes formas que eles podem assumir e por que essas formas são importantes. E vimos como esses conceitos aparecem no dia a dia, como planejar uma viagem ou fazer um orçamento. É incrível como a matemática está secretamente trabalhando nos bastidores. Verdade. Mas agora é hora de abordar a grande questão. Como realmente encontramos a melhor solução para um problema de PL? É aí que entra o método simplex, certo? Nossas anotações de aula sugerem que ele é uma ferramenta poderosa. É o carro-chefe da programação linear. O método simplex é um algoritmo, um procedimento passo a passo para encontrar a solução ótima para um problema de PL que foi expresso na forma padrão. Ok, estou pronto para os passos. Pode falar. Calma. Antes de pularmos para a mecânica do algoritmo, é importante entender o conceito de uma solução básica viável que abordamos anteriormente. Lembre-se,
É uma solução que satisfaz todas as restrições do problema. Certo, é uma solução que realmente funciona, dadas as limitações que temos. Mas, como o método simplex usa essas soluções básicas viáveis? O método simplex começa com uma solução básica viável inicial, e então iterativamente se move para uma melhor até encontrar a solução ótima. É como escalar uma montanha, você começa em um acampamento base e continua se movendo para acampamentos cada vez mais altos até chegar ao cume. Que analogia perfeita! E assim como um alpinista não vagaria aleatoriamente esperando encontrar o topo, o método simplex tem uma maneira específica de navegar pelo espaço de soluções. Ele usa aquelas operações pivotais que discutimos anteriormente para se mover sistematicamente de uma solução básica viável para outra. Então, cada operação pivotal é como um passo estratégico em direção à solução ótima. Exatamente. Agora, aqui é onde fica realmente inteligente. O método simplex não tenta cegamente todas as soluções possíveis. Ele tem uma maneira de determinar em qual direção se mover para melhorar o valor da função objetivo. Então é como ter uma bússola que indica qual caminho levará para mais perto do cume. Precisamente. A cada passo, o método simplex verifica se a solução atual pode ser melhorada. Se puder, ele identifica uma variável que pode ser aumentada para melhorar a função objetivo. Em seguida, ele executa uma operação pivotal para trazer essa variável para a base, essencialmente tornando uma variável básica. Espere, trazer uma variável para a base, o que isso significa? Lembra como na forma canônica, cada equação tem uma variável básica. Trazer uma variável para a base significa torná-la variável pivotal em uma das equações. Isso muda a solução e, com sorte, melhora o valor da função objetivo. Então é como embaralhar as variáveis para encontrar uma combinação melhor. É uma boa maneira de pensar sobre isso. E o método simplex continua esse processo de mover de uma solução básica viável para outra, sempre buscando melhorar a função objetivo, até atingir um ponto onde nenhuma melhoria adicional é possível. E é quando sabemos que encontramos a solução ótima. Exatamente. O método simplex garante que, se uma solução ótima existir, ele a encontrará. Isso é impressionante. É como ter uma garantia matemática de que você chegará ao cume da montanha. Claro, existem alguns detalhes técnicos e casos especiais a serem considerados, mas a ideia fundamental é bastante elegante. Tudo isso está começando a fazer sentido, mas acho que um exemplo concreto realmente ajudaria a solidificar esses conceitos. Podemos analisar um problema de PL simples e ver como o método simplex o resolveria. Claro. Vamos considerar um cenário em que uma empresa está tentando decidir quantas unidades de dois produtos diferentes fabricar para maximizar seu lucro. Vamos chamar os produtos de produto A e produto B. Ok, então temos duas variáveis de decisão. O número de unidades do produto A e o número de unidades do produto B. Certo. E digamos que o lucro por unidade do produto A seja R$10 e o lucro por unidade do produto B seja R$15. Nossa função objetivo, que queremos maximizar, seria lucros ter 10 de unidades do produto E plus 15, número de unidades do produto B. Isso é direto. Mas claro, a empresa não pode simplesmente produzir um número ilimitado de produtos. Deve haver algumas restrições. Exatamente. Digamos que a empresa tem uma quantidade limitada de matéria-prima disponível. Para simplificar, vamos supor que haja apenas um tipo de matéria-prima necessária para ambos os produtos. Ok, e quando a matéria-prima está disponível? Digamos que a empresa tenha 100 unidades de matéria-prima disponíveis. Agora, cada unidade do produto A requer 2 unidades de matéria-prima, e cada unidade do produto B requer 3 unidades de matéria-prima. Ok, então temos nossa primeira restrição. 2, número de unidades do produto A, plus 3, número de unidades do produto B, isso é 100. Correto. Também precisamos considerar a restrição de não negatividade. A empresa não pode produzir um número negativo de produtos. Portanto, o número de unidades do produto A e do produto B deve ser maior ou igual a 0. Tudo bem, então temos nossa função objetivo, nossa restrição de matéria-prima e nossa restrição de não negatividade. Definimos com sucesso nosso problema de PL. Exatamente. Agora, para resolver isso usando o método simplex, primeiro converteríamos para a forma padrão, o que envolve a introdução de variáveis de folga para transformar a restrição de desigualdade em uma restrição de igualdade. Ok, então aplicaríamos o método simplex, começando com uma solução básica, viável inicial, e iterativamente passando para soluções melhores, realizando aquelas operações pivotais estratégicas. Precisamente. E o método simplex continuaria esse processo até encontrar a combinação de unidades do produto A e do produto B que maximiza o lucro da empresa, permanecendo dentro da restrição de matéria-prima. Este exemplo realmente ajuda a visualizar como o método simplex funciona na prática. É como um guia passo a passo para encontrar a melhor solução, mesmo quando temos várias variáveis e restrições a serem consideradas. É uma prova do poder de ferramentas matemáticas como o método simplex para nos ajudar a tomar melhores decisões e otimizar resultados em vários campos. Tudo isso tem sido fascinante. Passamos da definição básica de problemas de PL para as complexidades do método simplex. E até conectamos esses conceitos de volta a cenários do mundo real.
Sinto que tenho uma compreensão muito melhor de como a programação linear funciona. Mas me diga, além de produção e logística, onde mais podemos aplicar a PL? A programação linear é incrivelmente versátil. Pense em áreas como finanças, onde a PL é usada para otimizar carteiras de investimentos, ajudando os investidores a decidirem como alocar seus recursos para maximizar os retornos e minimizar os riscos. É como um guia para tomar decisões mais inteligentes com dinheiro, buscando o melhor equilíbrio entre risco e retorno. Exatamente. E na área da saúde, a PL pode otimizar a alocação de leitos em hospitais e o agendamento de cirurgias, o que leva ao melhor atendimento aos pacientes. Nossa. Realmente a PL parece ter um impacto enorme em diversas áreas. E tem mais. Que tal o esporte? Times de beisebol, por exemplo, usam a PL para analisar estatísticas de jogadores e tomar decisões estratégicas, como otimizar a escalação dos jogadores para aumentar as chances de vitória. Sério, nunca imaginei que a PL pudesse ser usada no esporte. É fascinante como essa ferramenta matemática pode ser aplicada em áreas tão diferentes. E as possibilidades não param por aí. Com o avanço da tecnologia e o aumento da capacidade de processamento dos computadores, a PL pode ser usada para resolver problemas ainda maiores e mais complexos. É realmente incrível. Mas, se nosso ouvinte estiver pensando, isso tudo é muito interessante, mas eu não gerencio uma fábrica, um hospital ou um time de beisebol, qual é a lição que podemos tirar disso tudo? Acho que a principal lição é a mentalidade que a PL nos ensina. É sobre abordar problemas de forma sistemática, identificando os objetivos, as restrições e buscando a melhor solução dentro dessas condições. Então, é como ter um mapa que nos guia na tomada de decisões, nos ajudando a encontrar o melhor caminho, mesmo em situações complexas. Exatamente. Da próxima vez que você for planejar uma viagem, organizar um projeto, ou até mesmo decidir como passar o fim de semana, pense nos seus objetivos, nos seus limites, e em como usar essa lógica da PL para tomar a melhor decisão. É uma ótima dica. A PL pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a ter mais clareza nas nossas escolhas, otimizando nossos recursos e alcançando nossos objetivos. Sem dúvida. E para quem quiser se aprofundar no tema, existem diversos recursos disponíveis online e em bibliotecas. Aprender sobre PL é uma jornada fascinante. Com certeza. E hoje nós apenas arranhamos a superfície desse universo. Esperamos que esse mergulho profundo na programação linear tenha aberto seus horizontes. Vimos os princípios básicos das aplicações no mundo real e até como essa ferramenta pode nos ajudar a tomar melhores decisões no dia a dia. E quem sabe, você pode se surpreender ao descobrir como a PL já está presente na sua vida, mesmo que de forma indireta. Agradecemos a companhia nesse mergulho. Até a próxima.